Olá, que bom ter você mais uma vez aqui comigo para continuarmos nosso estudo do Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, agora a gente vai dar um pulinho para frente aqui, no item agora semelhanças físicas e morais. Questão 207. Os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física. Transmite também uma semelhança moral? Não, uma vez que tem a alma ou espírito diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os desencarnados, entre os descendentes das raças, não há senão consanguinidade. Ou seja, só as transmissões de caracteres genéticos. De onde provém as semelhanças morais que existem algumas vezes entre pais e filhos? Aí vem a resposta que complementa a primeira. São espíritos simpáticos, atraídos pela semelhança de suas tendências. Pergunta 208. Os espíritos dos pais não exercem influência sobre a do filho depois do nascimento? Ele diz, uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Muito bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa que, se falharem, serão culpados. Questão 209. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho? Então veja que o Kardec está colocando em xeque as respostas anteriores, que se é por afinidade, por que então nascem filhos rebeldes, ruins, malvados, de pais que são aparentemente bons? Aí o espírito responde. Um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para um caminho melhor, e frequentemente Deus lhes concede. 210. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, de preferência a um espírito inferior? E o espírito responde, não. Mas podem melhorar o espírito do filho, o que deram nascimento, e que lhes foi confiado. É seu dever. Os maus filhos são uma prova para os pais. Então aqui mais ou menos responde também a questão anterior. Por que tem maus filhos? Então isso é uma prova também para os pais, que de ter um mau filho que ele deva ensinar, dar correção a ele. Então assim, não é porque tudo tem que correr às mil maravilhas, Tem lá um filho rebelde, filho com sérios defeitos, mas que lá atrás deve ter pedido para ter um pai bom, uma mãe boa, para tirá-lo daquelas tendências, para que ele inseri-lo numa família mais saudável. E isso é muito nobre do espírito. Mas ele nasce com as tendências. Cabe aos pais fazerem a depuração em vida desse jovem. Olha que bacana. Questão 211. De onde provém a semelhança de caráter que existe muitas vezes entre dois irmãos, sobretudo se forem gêmeos? Aí o espírito responde.
São espíritos simpáticos que se aproximam pela semelhança de seus sentimentos e que são felizes por estarem juntos. Questão 212. Nas crianças em que os corpos estão ligados e que têm certos órgãos em comum, existem dois espíritos, melhor dizendo, duas almas? E ele responde, sim, mas sua semelhança frequentemente faz com que pareçam apenas um aos vossos olhos. Então vamos parar aqui um pouquinho e refletir no que ele está passando aqui para o Kardec. A primeira questão, na questão anterior, dizia sobre a simpatia. São espíritos simpáticos, tal, tem semelhanças, e aí, portanto, os dois gêmeos se parecem bastante. Ao meu ver, não é só isso. Ao meu ver, tem que acrescentar aí a questão da astrologia, né? Você levantar o tema astrológico de um irmão e de outro. Mesmo sendo espíritos gêmeos, pode ser que a diferença de idade dê um mapa para um bastante diferente do outro. E esses irmãos não serão semelhantes, serão bastante diferentes, embora sejam gêmeos. Alguns pegam as mesmas casas com os mesmos grupos planetários, mesmo ascendente, e aí acaba ficando muito parecido os dois, e isso também é uma verdade. Então, essa simpatia toda que o espírito está colocando, também tem que associar essa questão astrológica. Agora, na questão subsequente, ele fala que gêmeos siameses, né, no caso que nascem partilhando partes do corpo, compartilhando partes do corpo, aos nossos olhos parecem ser o mesmo. Por quê? Porque a gente só enxerga a matéria. A gente só está enxergando os corpos grudados ali no mesmo espírito. Mas ali há dois espíritos animando aquele mesmo corpo, né? Um espírito não pode animar dois corpos distintos, mas dois espíritos podem animar um corpo só. Isso é muito legal da gente saber, né? Seguindo aqui. Visto que os espíritos... questão número 213. Visto que os espíritos encarnam como gêmeos por simpatia, de onde vem a aversão que se vê algumas vezes entre esses últimos? E aí o espírito responde, não é de regra que os gêmeos sejam espíritos simpáticos. Maus espíritos podem querer lutar juntos no mesmo teatro da vida, né? De repente, um desafeto de vidas passadas tenha como um propósito colocá-los lado a lado para que haja um afeto, para que se desenvolva o afeto, a empatia entre esses dois espíritos. E nada mais legal que irmãos gêmeos, né, para poderem igualar as pontas, né? Questão 214. De que pensar das histórias de crianças que se agridem no ventre materno? Então, duas crianças que estão sendo geradas dentro do ventre materno se agredirem. Já viu isso? Aí o espírito responde, lendas. Para exemplificar que seu ódio era inveterado, fizeram no presente antes do nascimento. Geralmente, não levais em conta as figuras poéticas. Questão número 215. De onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? Resposta. Os espíritos têm também famílias formadas pela semelhança de seus pendores, mais ou menos purificados, segundo sua elevação. Muito bem. Um povo é uma grande família na qual se reúnem os espíritos simpáticos. A tendência que têm os membros dessas famílias a se unirem é a origem da semelhança que existe no caráter distinto de cada povo. Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Não, os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Aí eles estão
em seu meio. Questão número 216. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas existências anteriores? Resposta: sim, isso pode acontecer, mas, em se melhorando, ele muda. Sua posição social pode também não ser a mesma. Se de senhor passa a escravo, seus gostos são diferentes e teríeis dificuldades em reconhecê-lo. Sendo o mesmo espírito nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter de uma nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente seu caráter. De orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e humano se arrependeu. Questão número 217. O homem em suas diferentes encarnações conserva os traços de caráter físico das existências anteriores? Resposta: o novo corpo nenhuma relação tem com o antigo, que está destruído. Entretanto, o espírito se reflete sobre o corpo. Sem dúvida, o corpo não é mais que a matéria. Mas, malgrado a isso, ele é modelado pela capacidade do espírito, que lhe imprime um certo caráter, principalmente sobre o rosto. E é com fundamento que se designam os olhos como o espelho da alma. Quer dizer que o rosto, mais particularmente, reflete a alma. Por isso, uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso e humano, tem alguma coisa que agrada, ao passo que existem rostos muito belos que nada fazem sentir e pelos quais se tem mesmo repulsa. Poderias crer que só os corpos bem feitos servem de envoltório aos espíritos mais perfeitos, embora encontres todos os dias homens de bem sob aparências disformes? Sem haver uma semelhança pronunciada, a similitude de gostos e de pendores pode, pois, dar o que se chama um ar de família. Esse exemplo, esse comentário do Espírito aqui, me remonta à figura de O Corcunda de Notre Dame, né? Uma pessoa, uma alma nobre e cheia de qualidades dentro de um corpo monstruoso. Kardec, então, vai fazer aqui uma consideração. O corpo que reveste a alma numa nova encarnação, não tendo nenhuma relação necessária com o corpo que ele deixou, uma vez que pôde ele ter tido uma procedência muito diferente, seria absurdo admitir-se uma sucessão de existências com uma semelhança física que não é senão fortuita. Entretanto, as qualidades do espírito modificam muitas vezes os órgãos que servem à sua manifestação e imprimem sobre o rosto e mesmo ao conjunto de maneiras um cunho especial. É assim que, sob o envoltório mais humilde, podem-se encontrar expressões de grandeza e de dignidade, enquanto que sob o vestuário de um grande senhor se veem às vezes as expressões de baixeza e de ignomínia. Certas pessoas saídas das posições mais obscuras adquirem sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas reencontram seu ambiente, ao passo que outras, malgrado o seu berço e a sua educação, estão sempre deslocadas nesse meio. Como explicar esse fato, senão como reflexo do que foi o espírito? Bom, gente, eu não me lembro de falar mais nada aqui, então a gente se vê no próximo vídeo. Por favor, deixe seu like, não custa nada. Inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu e faça um comentário, né? Seja contrário ou não, faça um comentário aí e compartilhe nas suas redes sociais esse nosso trabalho, certo? Vamos crescer junto e fazer parte dessa família por afinidade, tá bom? Tchau, tchau. Quando você acordar, comece
deve a tristeza tirar, e por somente alegria, Senhor.